A história do rádio informativo começa poucos anos depois que o veículo chegou no Brasil, em 7 de setembro de 1922. Em agosto de 1941, começava o marco do rádio-jornalismo brasileiro, o Repórter Esso. Permaneceu no ar durante 27 anos, até 1968. Amigo ouvintes, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Naquele 28 de agosto de 1941, no seu primeiro dia de existência, o Repórter Esso anunciava: E atenção, Rio, de acordo com a decisão que acaba de ser tomada em conjunto por várias nações americanas, o governo do Brasil ordenará a imediata internação dos 16 navios do eixo que se acham atualmente em portos brasileiros. Desde então, meus amigos, o Repórter Esso tem estado atento aos grandes acontecimentos mundiais. E nas suas dezenas de milhares de edições, em várias emissoras brasileiras, o Repórter Esso transmitiu cerca de 3 milhões de notícias, com os mais importantes fatos do Brasil e do mundo, sempre justificando os seus slogans: o primeiro a dar as últimas e testemunho ocular da história. Tinha 10, 11 anos de idade, já gostava de acompanhar rádio. E uma outra, quando você começa em rádio, é improviso, né? Bom, minha paixão pelo rádio, ela vem desde criança. Acho que quem faz rádio faz qualquer outra coisa. Tem que ser muito super-herói para aguentar a rotina. E rádio é minha paixão. Minha paixão pelo rádio começou ainda quando criança. Eu tinha 10, 11 anos de idade, já gostava de acompanhar rádio, principalmente aí, porque eu gostava de saber as notícias, principalmente da cidade. Então eu ficava ligado nas rádios daqui de Jundiaí e acompanhando, né, todas as informações. Eu me lembro que minha mãe saía para trabalhar, meu pai também, né, ficava eu e minha irmã em casa e eu colocava o meu radinho de pilha debaixo do travesseiro, já cedo, e ficava ouvindo a programação. Calhou de um professor meu gostar muito do meu trabalho enquanto eu era aluna, e quando eu me formei, apareceu uma vaga na rádio e ele falou: você quer disputar essa vaga? Eu falei: opa, vamos embora, né? A rádio é uma grande paixão. A minha primeira formação é o teatro, por incrível que pareça. Eu sou atriz e depois de formada eu fui fazer comunicação. Eu nasci no rádio, mais especificamente na Jovem Pan. Meu pai trabalha na Jovem Pan há 36 anos. Então, assim, a minha infância, você sabe que quando a gente trabalha em rádio, a gente trabalha mesmo e vive dentro da emissora. Isso que acontece com ele até hoje, inclusive. E eu lembro da minha infância aqui. Então, minha rotina é assim: eu chego aqui no plantão policial por volta de 6h30 da manhã e a gente já começa a preparar o que vai ser destacado durante a programação. Passei no teste de redatora na rádio. E eu cobri férias aqui na rádio como redatora, uns 6, 7 meses. Esse período de férias terminou e não tinha uma vaga e eu fui embora. Eles me ligaram dizendo: olha, tem uma vaga, quer? Faz 20 anos que eu estou na casa. Eu entrei como redatora, fiquei 4 meses como repórter. Em 2010, eu deixei de ser repórter e passei a ser âncora apresentadora, passei a ter um programa na casa. Estou esperando a entrada ao vivo, que é às 7 horas da manhã, né? Que, na verdade, é a manchete da parte policial. Então agora eu vou dar os 2 destaques, eu só estou aguardando terminar o programa. E aí sim, quando começar o programa Ação e Informação, eu já aguardo que eles me ligam. Repórteres da Cidade Apostos. Inicialmente falamos com Rafael Santos no plantão policial. Trabalho da polícia nestas últimas horas. Rafael. Bom dia, Cícero Henrique. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. E uma tentativa de homicídio no Varjão deixou uma pessoa ferida. Ela foi golpeada após tentar defender uma pessoa da família.
Já no centro de Jundiaí, uma tentativa de roubo também terminou com 2 pessoas presas. Daqui a pouco, às 7h30, eu volto com todos os detalhes para o ouvinte da cidade. Quando eu resolvi fazer comunicação, o meu foco era a rádio e depois até fiz o curso técnico de locução para saber trabalhar bem a voz, porque eu acho que o rádio a gente só tem a voz e com a voz a gente tem que passar a informação e todo o resto. Tudo tem que estar subentendido através da sua voz. Nós aqui no Jornal Jovem Pan voltamos a destacar a página de saúde, são 3h46. Há algum tempo eu estou aqui na Jovem Pan, há 5 anos e meio, e foi um retorno para casa. Né? Eu sou muito feliz na Rádio Jovem Pan. Minha primeira experiência em rádio foi numa rádio comunitária, depois eu recebi o convite para ir para a Rádio Bandeirantes, e faz 5 anos e meio que eu estou na Rádio Jovem Pan, muito feliz. Eu comecei no rádio em 1997. Por que eu comecei no rádio? Porque muitas pessoas falavam da minha voz e tinha muito incentivo, né, para fazer o curso de rádio e depois trabalhar na profissão. Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu estou indo até a Avenida Jundiaí, que é a entrada da cidade, para fazer um boletim de trânsito para a rádio. Porque nesse horário da manhã, quem está circulando aqui pela região, eles querem saber como está a situação do trânsito. Você passa a observar como é que é o rádio, como que as pessoas se portam e começa a tentar ver quais as suas dificuldades. Eu tive uma percepção no rádio, eu passei por esse processo. Eu fui na primeira rádio que eu trabalhava, tinha um emprego aí de 8 horas por dia e eu queria trabalhar em rádio, nunca tinha entrado numa rádio. Eu deixei o emprego para ir atrás de rádio, achando que não seria tão difícil. Foi muito difícil. Né? Primeiro aguentar mãe, pai, família, todo mundo achando que você fez a maior bobagem do mundo, né? E aí você aguentar isso. Na verdade, eu não queria jornalismo no início, né? Porque todo adolescente tem aquela dúvida. Mas eu comecei a ter contato cedo com o jornalismo, porque eu tenho uma prima que é jornalista, e eu comecei a me apaixonar. Eu sempre fui muito falante, muito comunicativa, e aí eu me apaixonei e fui prestar vestibular e passei e já comecei a trabalhar já no 2º mês de faculdade. O dia a dia da gente, né, que principalmente que é repórter policial, é bastante conturbado, porque a gente lida com todos os tipos de ocorrências e também com todos os tipos de público. O que a gente tem, o que eu observo na verdade na profissão, é que muitas vezes você lida com um caso mais simples, né, para noticiar um furto de um carro ou um furto de algum equipamento ou de uma residência, e outras vezes a gente também tem um problema sério que é lidar com casos que envolvam crimes como assassinato, muitas vezes crimes bárbaros, e eu já tive, né, várias situações em que acabei até me envolvendo com a situação. Bom, minha paixão pelo rádio ela vem desde criança, né? Sempre gostei muito de acompanhar programas de jornalismo, ouvir muito rádio, ver muito televisão também. Sempre fui um fanático por esses 2 meios de comunicação. Por eu ter também uma irmã jornalista e eu ser o filho mais novo, e às vezes eu acompanhava minha irmã na faculdade, então aí eu entrava e eu via as câmeras, os estúdios, a questão do rádio, e foi me motivando a seguir nessa profissão. E isso que me apaixona, isso que é gostoso, essa coisa rápida, imediatismo, e também a parte de ser o contato com o ouvinte. O ouvinte é uma coisa mais gostosa, que nem o leitor lê, mas não vai entrar em contato com o jornalista, nem com quem faz um programa. A gente aqui na rádio, a gente tem contato direto com os nossos ouvintes. Isso é apaixonante também. Você vê o resultado do seu trabalho. É muito gostoso. Costumo dizer para as pessoas que estão começando em rádio, nunca abra mão do texto, nunca abra mão das marcações, nunca abra mão da apuração. Porque se você entra na história e você faz um texto, você lê esse texto interpretando. Se você entra na história e não dá tempo de fazer o texto, a história já está na sua cabeça. E quando você começa a falar, você conta essa história. Então agora nós vamos para a rádio. Lá eu vou atualizar o site da emissora e o Facebook também, porque a informação que a gente muitas vezes passa aqui na rádio
A maioria dessas informações a gente também posta lá no Facebook e no site para que as pessoas possam acompanhar. Bom, nesse momento já estamos aqui na rádio. Agora o que eu vou fazer? Eu vou já atualizar o site da emissora, principalmente levando as notícias da polícia. O que me motiva é o dia a dia, são as novidades, é a interação, novos conhecimentos, trabalhar com uma equipe bacana, com uma direção que me dá uma liberdade de fazer um trabalho que eu estou conseguindo implantar. Eu acho que o que eu faço é pura paixão. A produção do programa, ela começa quando eu acordo. Você precisa acompanhar. O fato de eu ter um programa à noite é complicado, porque você tem que acompanhar o noticiário do dia todo e pensar um programa para a noite. Minha rotina é a seguinte, eu trabalho aqui à tarde. Então, de manhã eu fico em casa, tenho os afazeres familiares, e aí eu venho para cá, para a emissora, chego aqui por volta de 1h30. Aí a produção já está trabalhando no programa desde manhã, desde as primeiras horas da manhã. Eu chego aqui, fico por dentro do que vai acontecer no programa. E aí a gente, claro que de manhã tem toda a rotina de saber o que está acontecendo no mundo. O jornalista, ele dorme sabendo o que está acontecendo no mundo e acorda sabendo o que está acontecendo no mundo. Chego aqui, já fico por dentro do que a gente vai falar no programa, me aprofundo nesses assuntos. Aí eu preparo toda a abertura do programa, a pauta, dou continuidade no que a produção deixou ali e entro no ar às 3h15, todos os dias, programa de segunda a sexta. Aconteceu de vir ouvinte aqui conhecer a rádio e eu tô no ar e a pessoa faz comentário, puxa, você é a Patrícia Rizzo? Eu te imaginava tão diferente, assim, mais velha, loira, gorda. A voz não parece que não combina, né, com a gente. E a Denise falou, puxa, vai ver que você criou uma persona. E isso é curioso e é muito frequente. Desde a época que eu comecei, com 21 anos, na primeira emissora grande, isso é frequente, assim, que eu acho curioso e divertido. As pessoas, e isso é uma peculiaridade do rádio, né? Você pode imaginar quem está do outro lado. Eu estou falando para milhões de pessoas e as pessoas imaginam como eu sou. Elas não me conhecem, né? Elas não veem a minha imagem. Eu acho bárbaro. Quando eu falei prazer, ela falou assim, você é quem? Eu falei, eu sou a Cristina Cog. E ela estava com a mão assim, rindo, ela veio assim, não, você não é a Cristina Cog. Muito brava. Aí eu falei, não, eu sou a Cristina Cog. Aí ela falou, não, a Cristina Cog é japonesa. Aí eu digo, não, a Cristina Cog sou eu. Ela, não, a Cristina Cog é japonesa. Cog é japonês. Eu falei pra ela, não, Cog é italiano. Aí ela disse, imagina, mas olha, você tem o cabelo aqui, você é dessa altura, você tem o olho... Ela tinha uma Cristina Cog na cabeça dela, que quando ela viu a Cristina Cog, ela ficou muito decepcionada, entendeu? Que eu acho essa uma das histórias mais fantásticas, assim, a magia que o rádio tem para com as pessoas, né, com o imaginário das pessoas. Últimas notícias, Jovem Pan. Palácio do Planalto sanciona lei repassando 75% dos royalties do petróleo ao setor educacional. Dilma Rousseff não impôs qualquer veto ao texto que destina o restante arrecadado para a saúde. Os filhos de jornalistas, eles são pessoas problemáticas, porque eles reclamam assim, mas escuta, é dia das mães, você vai trabalhar? E a gente vai trabalhar, porque amo você. Só que assim, eu escolhi ser jornalista. E você tem que entender isso, porque senão você vai ter uma mãe frustrada. É opção, a vida é uma escolha. Você vai, né, você tem que escolher algumas coisas. Tenho uma filha de 4 anos de idade que está totalmente inserida nesse contexto. Com a mãe, assim, com o avô também. Quer dizer, a gente vive essa realidade, ela grava comigo, ela frequenta a emissora. E a família acaba se adaptando. Não tem drama. Então não me atrapalha em nada. Eu trabalho
várias horas por dia, conciliando rádio e televisão. O meu trabalho também de internet, porque também tem essa ligação, como a gente já falou. Mas não vejo como me atrapalha praticamente em nada. Eu acho que se você quer ser jornalista, radialista, tem que vestir a camisa e saber que você não vai ter, não tem horário para muita coisa. Para mim, eu consigo, sabe, conciliar legal, porque eu entro às 6h30 na rádio, saio às 1h30, minha filha vai para a escola nesse período e à tarde eu fico com ela. É um dos motivos que eu não busco uma assessoria, que são 7 horas comerciais. Eu prefiro a rádio pela minha paixão, por poder ficar com a minha filha. É dura, velho. Profissão difícil. Não tem glamour, né? Tem que carregar pedra. Vai trabalhar no plantão, vai trabalhar no feriado. Feriado sim, feriado não, né? Faz tudo bonito, a Cristina Código. Chega Natal, velho, se pegar o plantão dela, ela lá no ar e boa tarde, família. Vai, deixa a minha comida separada aí que eu venho só depois. A questão de carga horária. Existe uma legislação, existe o sindicato que regulariza a nossa profissão. A gente tem o trabalho de 5 horas, né? Tem aquela questão do piso de 5 horas e tem o piso de 7 horas. Então, o jornalista ele também tem que ser respeitado nessa questão. É lógico que às vezes você não consegue ficar 7 horas, aí tem aquela questão, ou a empresa paga a sua hora extra, ou a empresa faz o banco de horas. Se você entra você está na redação, de repente às 5 horas estoura uma rebelião, você vai para a rebelião, você não sabe a hora que você vai voltar, né? Mas é a nossa função. De atrapalhar o convívio familiar, eu acho que quem está nessa profissão, ou quem tem outra profissão, ou por exemplo é um enfermeiro, é um médico, que são profissões que você não tem muita hora, ou um policial também, que você tem que fazer aquele revezamento, eu acho que você tem que conciliar o lado familiar e o lado profissional. Eu sou favorável, sim, ao diploma, à obrigatoriedade, mas porque eu sou corporativista, eu assumo. Eu defendo a classe, eu defendo a categoria, sabe? O nosso mercado, as universidades, elas botam para fora, todo fim de ano, 6.000 jornalistas. Quando você tira a obrigatoriedade do diploma, você, para mim, desfaz uma categoria. Se você desfaz uma categoria, como é que você normatiza o piso salarial dessa categoria? Eu não sou a favor da obrigatoriedade do diploma, nesse caso específico, porque, primeiro que a gente já vem aqui no Brasil, há pouco tempo a gente tem essa coisa da obrigatoriedade, né? Os jornalistas mais incríveis que eu conheço e mais antigos, eles não fizeram faculdade, eles aprenderam no ar, eles aprenderam na prática, com a raça e com o talento que eles têm e com a persistência. Então eu acho que, claro que tem que haver critério para se dar o registro para alguém, tem que haver critério, e é isso que a gente espera, mas eu acho que com toda análise é possível ceder em alguns casos, sim. Eu acho importante como em qualquer profissão, né? Imagina você ser um médico e não ter diploma, só porque você aprendeu ou viu alguém exercendo a medicina, por exemplo. Eu sei que isso é impossível para ser médico, mas um advogado, uma outra profissão, um professor, ele precisa se preparar, né? Ele tem que cursar uma faculdade, ele tem que estar preparado para exercer a função. Por que o diploma? Eu acho que é essa que é a discussão, né? Por que o diploma? Porque o diploma ele tem que ser o resultado de um processo de formação técnica, primeiro. Segundo, formação ética, né? E terceiro, criação do hábito, daquilo que a gente pode chamar de característica comum à profissão, né? Todas as profissões funcionam assim. Eu fiz a última entrevista com a Dercy Gonçalves antes dela morrer e que foi fantástico. 2 dias antes ela estava muito bem e a gente foi comemorar o aniversário dela. A gente fez uma cobertura muito interessante pela Jovem Pan Online e 2 dias depois, estava no final de semana, eu liguei a televisão e falei, puxa vida, eu não acredito, né? Ficou pra história, assim, pra mim marcou demais.
eu acho que essa questão de 5 horas, 7 horas, piso de 5, piso de 7, eu acho que poderia chegar a um bom termo, unificar, né? Não tem mais essa coisa, piso de 7, piso de 5. Então o sindicato também poderia agir um pouco mais, né? Você paga R$1.000 de um curso de jornalismo, né? E você como estagiário ou como jornalista inicial não tem um piso de R$900, R$1.000. Então essa é uma dificuldade muito grande que eu vejo nessa nossa profissão. Os salários são baixos e o mercado de trabalho é muito grande. Aí o cara fala, não quer, tem 20 na fila, né? Infelizmente, é a grande concorrência que nós temos no mercado. Eu acho que essa diferença ela dificulta para aquele que quer seguir a profissão. Porque a hora que ele faz a mesma função, com os mesmos gastos que ele tem, ele desanima um pouquinho em relação a outros profissionais que ganham muito mais, né? E não é tão mais assim, mas em relação ao interior, dos meios, né? Do jornal impresso e a televisão para o rádio, infelizmente nós temos essa questão aí que é ruim. O jornalista do interior ganha menos do que o jornalista da capital. Olha, eu estou há 30 anos na profissão e eu não consigo entender qual que é a diferença até hoje. Trabalha-se demais, muito. Jornalista, hoje em dia, ele faz tudo a qualquer hora e ele ganha pouco. Deveria haver uma recompensação melhor pelo trabalho executado, mas aí é uma questão do sindicato, uma questão patronal. Há sempre negociações longas para se discutir um dissídio que na maioria das vezes nunca contempla verdadeiramente o profissional. A questão salarial. O radialista, ele ganha muito pouco. O nosso piso salarial no Brasil é baixíssimo. Então quem gosta de trabalhar com rádio, tem que gostar muito disso. O salário não é legal. O salário é humilhante, a palavra é essa. É humilhante para um profissional que está sempre antenado, sempre lendo, é culto, tem que estar sempre atualizado e trabalha pra caramba. A Prefeitura de Bragança Paulista abriu inscrições para o concurso público que preencherá 164 vagas para funções de nível fundamental, médio e superior. E o radialista, o jornalista de rádio, ele que não põe nem a cara, ele vende a voz dele e a articulação das ideias e tudo, né? Talvez por esse mesmo motivo o salário do rádio é menor do que o da televisão, é menor do que o do jornal. Tem algumas passagens, me lembro que eu fui fazer um acidente com um ônibus em Jequitiba e tinha criança morta entre as vítimas. E eu lembro que eu entrei no ônibus, que o bombeiro tinha dito para não entrar, e eu fui entrando, eu esperei o momento que ele vacilou, eu entrei, e eu dei de cara com uma criança absolutamente destruída, assim. E eu entrei no ar, e depois eu chorei convulsivamente, assim. Foi difícil para eu voltar, porque o rádio você não faz uma entrada na matéria, né? Às vezes você faz 4, 5, né? O ao vivo e eu tive muita dificuldade para entrar. Assim, a gente tem uma garotada que chega aqui falando fluentemente em inglês, escrevendo casa com Z. É engraçado, mas hoje a gente olha para o profissional e a gente não procura mais quem fala melhor inglês. Isso a gente sabe que o cara fala. A gente procura quem fala melhor português. E nós estamos falando de jornalista, gente. Aí você fala assim, mas o jornalista, porque eu já cansei de ouvir isso. Mas o jornalista de rádio não precisa saber escrever. Para mim isso é um tapa na cara, assim. Eu qualifico o seguinte, a nossa profissão, não só de radialista, de jornalista, ela tem muita vaidade, entendeu? Porque ela é uma pessoa que coloca a voz, que tem a voz bonita, que tem a voz rouca, que tem a voz poderosa, mas o principal é ser um bom comunicador. E isso não é de um dia para o outro que acontece. Você não chega, abre o microfone e você já despeja como um grande comunicador. Que tem muito. É a voz, é o rostinho bonito,
mas precisamos ver o conteúdo. O conteúdo é o principal. Hoje você não precisa ter uma bela voz, você precisa ter conteúdo para estar no rádio. A dica que eu deixo para quem está entrando no mercado hoje: procure trabalhar em grandes empresas. Nós temos vários alunos atuando em radiojornalismo em diversas emissoras, né? Pelo menos todas as, vamos dizer assim, que as principais emissoras paulistanas de radiojornalismo têm ex-alunos e alunos que já atuam no mercado, porque o radiojornalismo não é somente a locução. Ela compreende, ela participa, mas da elaboração da pauta da redação, porque rádio você escreve muito, tem a redação, se elabora espelho, roteiro, produção, corre atrás de entrevistado, nem sempre quem faz todo esse trabalho vai para o ar, faz a locução e apresenta. Então a questão do exercício da profissão é muito interessante antes de chegar ao mercado. Mas desde o primeiro ano eu conhecia o campo da rádio, eu entrei na faculdade querendo trabalhar em TV, em jornalismo impresso, mas me apaixonei pelo rádio. Eu faço a locução e produção de um programa aqui na Rádio Gazeta M, então eu aprendo cada vez mais e eu acredito que hoje em dia o rádio está cada vez ganhando mais espaço. Memória afetiva, né? Sempre que eu lembro do rádio, lembro a infância, lembro dos meus pais e também lembro os grandes jornalistas que por lá passaram e ainda passam no dia a dia. Além disso, é um instrumento de trabalho, né? O que eu vejo é o seguinte: quem gosta de rádio vem por paixão, porque tem que gostar muito. Agora, 6h45, será que o tempo muda a partir desta quinta-feira, Olivia Nunes? Fala assim que o rádio iria perder seu espaço com o advento da internet, mas o rádio não. Eu acho que o rádio se adaptou a essa nova realidade, né? Hoje, além da plataforma que nós temos, através dos prefixos, da frequência, todas as emissoras, a maior parte, ela tem a sua plataforma na internet. Eu acho que isso ainda ajudou a mais a propagar o veículo rádio. O rádio não morreu quando veio a televisão, não morreu quando veio a internet, o rádio está sempre sendo reinventado a cada tecnologia que chega. A internet, ela tá levando o rádio para onde o rádio normalmente não chega. Apesar da agilidade da internet, por exemplo, uma web TV, o rádio é o mais rápido de todos. Por um telefone celular você consegue passar a informação em tempo real de onde você estiver em qualquer parte do mundo. Eu tenho muito ouvinte do Japão, que eles me escrevem, porque lá é 9 horas da manhã. O programa vai até meia-noite, então até meio-dia lá. E eles acompanham o rádio pela internet. Então você tem que usar as redes sociais a seu favor, a favor do rádio, usar toda a tecnologia disponível, internet, a favor do rádio. Se você não fizer esse link, não dá certo. Mas eu não gostaria de parar de trabalhar jamais. Jamais. Quero trabalhar o resto da minha vida no rádio, abrir o microfone, conversar com o público, trazer informação, prestação de serviço. É a palavra-chave. Isso que me motiva. Movido pela paixão de fazer rádio, o rádio-jornalista, em meio às grandes dificuldades, é compromissado em levar informações precisas com credibilidade.